Oi, eu sou a Bruna e esse é o canal Refúgio Literário. E hoje nós vamos falar sobre o livro Inferno no Ártico, da autora nacional Cláudia Lemes. Antes de começar esse vídeo, eu queria deixar claro que esse é um livro de suspense policial, mas que ele contém cenas explícitas de violência e abuso. Se você é uma pessoa que tem sensibilidade a esses temas ou se tem gatilhos relacionados a eles, eu aconselho que você não leia a obra ou então se prepare psicologicamente antes de lê-la. Dito isso, se você gosta de conteúdo de livros, filmes, séries e psicanálise, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e a gente começa o vídeo depois da vinheta. Inferno no Ártico é um romance policial que vai contar a história da detetive Bárbara Castelo. A Bárbara é uma detetive que é metade brasileira, metade americana. A mãe dela é brasileira e o pai dela é americano. Ela viveu por um tempo no Brasil, mas depois ela se mudou para os Estados Unidos. E um dos fatores importantes é que a Bárbara ela tem um medo extremo, uma fobia do escuro. E é exatamente com o objetivo de se livrar dessa fobia, de lidar com o seu medo, que ela acaba se mudando para a cidade de Barrow, no Alasca, que é uma cidade que faz escuro, que é praticamente um breu, 65 dias no ano. E quando não é escuro durante 65 dias constante, ainda assim os dias são muito curtos nessa cidade. Então a escuridão, que é o maior medo da Bárbara, é um elemento que é tão presente no livro que ela é quase um personagem. E é interessante que a escrita da autora é muito boa e você acaba entrando dentro dessa atmosfera e realmente parece que quando você está lendo, você está em um ambiente frio, escuro. Isso eu achei muito interessante, porque muitas vezes ao longo da leitura eu parecia que estava assistindo realmente um filme. Isso é muito legal. Então ela se muda para essa cidadezinha e ali ela encontra o seu parceiro, que é o policial Bruce, e eles não têm uma boa relação. Eles são pessoas assim bem diferentes. O Bruce ele tá passando por um processo complicado de divórcio, porque ele acabou empurrando a mulher dele durante uma discussão e ele acabou perdendo ali o seu casamento. Ele também tá distanciado da sua filha, que é a Morgan, que tem 8 anos. E ele não se dá muito bem com a Bárbara, então o chefe deles acaba até dando algumas cartinhas de relacionamento pra eles, pra que eles comecem a se conhecer melhor. Então assim, qual é a sua cor favorita, o que você gosta de fazer, qual é o seu maior medo, tentando estabelecer ali um relacionamento entre os dois que vai sendo trabalhado ao longo do livro. Ali a gente entende que a Bárbara ela é praticamente a única mulher que trabalha nesse departamento de polícia, que é muito pequeno. Ela sofre bastante machismo, assim, a gente vê que tem alguns comportamentos muito de cidade pequena, e a polícia ela é extremamente cobrada. Dentro desse cenário, ela acaba se deparando com um assassino que deixou o corpo de uma criança de 8 anos completamente carbonizado em meio à floresta, na neve. E dentro desse cenário da cena do crime existiam alguns elementos ritualísticos. O corpo estava num formato de pentagrama e existiam velas pretas em torno desse corpo. E ali começa a caçada a esse assassino, que posteriormente vai se provar ser um assassino em série. Essa cena da criança, ela é narrada no início do livro, então você tem esse impacto de ter a cena narrada pela pessoa que está sendo assassinada. Então é uma cena bem pesada, você depois descobre que existem elementos sexuais também ligados a esse crime. Então ela é muito pesada, mas é interessante para você entender como funciona realmente a mente desse criminoso e você não romantiza ele em momento algum. Ele não é um criminoso, ai, nossa, coitado, só teve uma infância difícil. Não, você se depara com a mente fria e cruel de um assassino, e é um assassino que está ligado a um crime ritualístico. Isso deixa a situação ainda mais difícil. A Bárbara então começa a querer entender um pouco mais sobre esse crime, porque a população está pressionando muito a polícia para descobrir quem fez isso com a criança, e ela entra num fórum policial, que é um fórum que só pode entrar quem já foi policial ou quem é policial, e ali as pessoas conversam sobre os casos de maneira anônima. Ela coloca os elementos do caso nesse fórum e ela acaba sendo respondida por um policial que quer saber de qualquer forma onde ela está. Ela não fala porque é confidencial, mas ele diz que esses elementos que ela acabou descrevendo faziam jus a um assassino em série que atuou em Nova York anos antes, que não foi pego. E ele falou que esse assassino era um assassino chamado de O Executor. E ele tinha como característica executar as vítimas lembrando elementos da natureza. Então, sempre uma morte ligada a fogo, uma água, uma terra, uma ar. E esse executor, ele é um assassino em série que ele está dentro de um delírio religioso. E é aí que o livro também vai falar de alguns elementos como a ayahuasca e também o satanismo acástico. Não é o satanismo de LaVey. Esse satanismo que é tratado no livro é uma espécie que é o chamado de satanismo teísta. Então ele acredita não no demônio, em Lúcifer, como um ser de iluminação, mas sim como realmente o mal que está no mundo
assassinato, e o objetivo principal desse assassino dentro dessa seita que ele está é acabar com tudo, é a aniquilação total de tudo aquilo que é bom no mundo. E ele está fazendo sim os seus assassinatos ligados a cada um deles a um demônio específico dentro dessa seita, e esses demônios são 13. Então tem 13 assassinatos para poder cumprir esse ciclo e fazer a invocação final. Então aí você entende que realmente é um assassino que está completamente dentro de um delírio religioso, e isso torna as coisas muito mais perigosas, e você sabe que dentro desse delírio dele, ele vai ter mais vítimas. Enquanto a Bárbara está investigando esse assassinato dessa criança, acaba ocorrendo um outro assassinato ligado a esse serial killer, porque tem todo o modus operandi dele, de uma pessoa muito próxima a alguém de dentro da delegacia, e ali as coisas começam a tomar uma proporção gigantesca. É interessante que ao longo do livro você vai tendo alguns vislumbres, assim, da perspectiva do assassino. Você vê algumas cenas em que você vê o que ele está fazendo, o que ele pensa, são poucas, mas você consegue ter um pouco dessa noção, então você vai entendendo ainda mais sobre a psique dele. Toda essa investigação ela vai correndo, você vai entendendo mais sobre os traumas de infância da Bárbara, sobre o que levou ela a realmente ir para aquela cidade, o que ela tem tanto medo do escuro, e ali você entende que ela está muito mais ligada a esse caso do que ela imagina, pelo menos dentro da sua psique. Uma coisa que eu achei interessante como psicanalista é que a Bárbara ela tem um analista dentro desse livro, e ela acaba sim falando com ele entende algumas questões dela, ele instiga ela a investigar outras questões ligadas ao seu passado, e eu entrei em contato com a autora porque eu queria saber se ela tinha alguma formação na área, porque eu achei assim, muito interessante a forma que ela conduziu isso no livro, e ela falou que ela não tem formação, mas que ela estuda o comportamento de serial killers há quase 20 anos, então isso faz bastante sentido, porque você percebe no livro que ela tem conhecimento realmente sobre aquilo que ela está escrevendo. Esse é um livro denso, é um livro muito interessante, eu li ele em 2 dias, ele tem 350 páginas, é um livro que você começa a ler e você não consegue parar, é muito bom, você realmente entra dentro, a escrita é uma escrita gostosa, você não cansa de ler, você quer saber o que acontece, você quer saber quem que é a pessoa, por que ele tá fazendo isso, você quer saber se vai ter mais vítimas, se não vai ter, é uma relação assim muito interessante entre os personagens também, então ele é aquele tipo de thriller que você vai começar a ler e você não vai conseguir parar, mas tem aquilo que eu falei, que ele é realmente muito pesado, ele tem cenas explícitas de abuso, então abuso com pequeninos, então é um livro bem pesado, mas para quem gosta de entender sobre a mente do serial killer, para quem realmente não fica romantizando essa questão do assassino em série, quem gosta de entender um pouco mais sobre investigação policial, ele é um livro excelente, você vai ler ele muito rápido, e eu fiquei realmente impressionada com a escrita da autora, eu com certeza vou ler outros livros dela, porque eu fiquei muito impressionada. O final me surpreendeu bastante, mas eu tenho aquela questão, né? Como eu leio muito livro de suspense, a gente acaba descobrindo algumas coisas antes do tempo, mas isso não atrapalha em nada a leitura, em nada. E teve uma questão no final que realmente me surpreendeu, eu não tinha pensado. Eu tava lendo, eu fiquei assim, 5 minutos pensando, meu Deus do céu, como que eu não vi isso e como que eu não pensei nisso antes? Teve uma cena em específico no final que vocês vão ficar assim comigo, você fala, não, como que eu não vi isso? Como que eu fui capaz de estar lendo e não perceber que isso aqui estava aqui o tempo todo e eu não vi? Mas é um livro muito bom, eu recomendo. Para quem gosta de thriller, é um livro excelente. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, deixe aqui embaixo algum livro que você quer que eu leia para que eu possa fazer uma resenha, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!